Olá, queridos alunos, vamos a mais um vídeo da professora Sandra. Esse é do Aprova Brasil, nono ano, lição 14, páginas 136 a 137, atividade 4. Fala sobre circunferência, aqui, olha. Em um plano, a linha fechada, formada pelos pontos equidistantes a um único ponto, O, aqui, olha. Em um plano, a linha fechada, que é essa aqui, formada pelos pontos equidistantes a um único ponto, nesse caso é o O, é chamada de circunferência. Todos esses pontinhos aqui, olha, que vocês estão vendo, azuis, que quando eu cubro forma essa linha fechada e curva, eles têm a mesma distância do ponto O. O ponto O é o centro da circunferência. E aqui, olha, a distância entre o ponto O e qualquer ponto da linha azul a gente chama de raio. O segmento com uma extremidade em O e outra em qualquer ponto da circunferência, era o que eu estava explicando, né? É chamado de raio. Então, OK é raio. Aqui dá para desenhar centenas de raios, todos têm a mesma medida. OP é outro raio, OR é outro raio, mas todos têm a mesma medida, entenderam? O segmento com extremidades em dois pontos da circunferência, aqui, olha, a extremidade em dois pontos da circunferência e que passa pelo meio, pelo centro aqui, que é o O, nós chamamos de diâmetro. Sempre o diâmetro vai conter quantos raios, gente? Dois raios, viu? É o diâmetro. O diâmetro é o que mesmo? É o segmento que tem como extremidades dois pontos da circunferência e obrigatoriamente ele passa por aqui, ó, pelo centro da circunferência, que aí está designado com a letra O. Assim, OP é um dos raios. QR é QR aqui é de Q até o R, é um dos diâmetros da circunferência. E veja bem, olha, QR está passando pelo centro, pelo ponto O. E OP, ele é um raio, entendeu? Que ele está do centro até a linha da circunferência, até o ponto da circunferência. E do Q até o R, nós temos dois raios. Quando nós temos dois raios, o segmento passando pelo centro, nós chamamos de diâmetro. O círculo, agora ele vai falar sobre círculo, porque existe uma diferença entre linha da circunferência e círculo. Círculo é a figura geométrica plana, não tem altura, né? Ela é plana, formada pela linha da circunferência e pela região interna a ela, essa região que está aqui de azul clarinho. Além da linha azul, essa região de dentro, ela é chamada de quê? De círculo, formada pela linha e pela área interna. Observe abaixo a representação de um círculo de centro O, bem simples, né? Vamos dar sequência, atividade. Lúcia recebeu uma encomenda para fazer duas toalhas de mesa de formato circular. Ela vai costurar uma faixa de renda na borda delas. Em uma das toalhas tem 1,8 metros de diâmetro, que a metade desse aqui seria o raio, né, dessa toalha. E a outra toalha tem 1,2 metros de raio, que seria o que? Dobrando aqui o diâmetro, 2,4 de diâmetro. E aqui, olha, 1,8 metros de diâmetro. Diâmetro são dois raios. Quando a gente divide por 2 aqui, que vai dar 0,9, 0,9 é o raio dessa circunferência, que o diâmetro é 1,8. E da outra circunferência, que o raio é 1,2, se ele perguntasse qual era o diâmetro, é só dobrar. Seria 2,4 de diâmetro. O diâmetro sempre contém dois raios. E o raio é a metade do diâmetro. Quantos metros de renda, no mínimo,
Lúcia precisará comprar para fazer as toalhas? Quantos metros de renda, no mínimo, Lúcia precisará comprar para fazer as toalhas? Então, vamos lá. Primeira parte do compreenda. Qual é a proposta da atividade? Saber quanta renda Lúcia precisa comprar para fazer as toalhas. Quantas toalhas de mesa foram encomendadas para a Lúcia? Foram encomendadas 2 toalhas. Qual é o formato delas? De círculo, circular. Vou colocar aqui o laser. Responda. Qual das opções a seguir corresponde às toalhas com aplicação de renda? Veja bem, gente, aqui, olha, no problema eu até grifei. Ela vai costurar a faixa de renda na borda das toalhas, não é por dentro. Então a gente já descarta essa alternativa, essa e essa, porque tem essa parte aqui, ó, de renda por dentro, é só na borda, tá? Aqui tem a toalha e a borda, uma maior, né, de 1,8 de diâmetro, e uma maior e outra menor. O comprimento de uma circunferência corresponde à medida de seu contorno e pode ser calculado por meio das expressões. Eu vou explicar aqui a fórmula. Ó, essa fórmula não é da área do círculo, é do comprimento da circunferência. Essa linha que envolve aqui, olha, a borda da circunferência. Vocês podem usar o π, que é esse número aqui, que é 3,14159 reticências, é um número infinito, um número irracional. Π vezes o diâmetro, d, em que d é a distância do diâmetro da circunferência, se o probleminha der a medida em diâmetro, ou você vai poder fazer 2 vezes R vezes π, ou 2πr, quando o problema ele oferece só o valor do raio. É só você dobrar que você tem o diâmetro e multiplica pelo valor de π. π é 3,141592 infinito. Muitas vezes nós resumimos substituindo ele por 3,14. Aqui estão as 2 fórmulas, são iguais, só está mudando a aparência. π vezes o diâmetro, ou 2πr. O diâmetro e 2 vezes o raio é a mesma coisa. Fórmula do comprimento da circunferência, que é isso aqui, olha. De quantos metros de renda aproximadamente Lúcia vai precisar para fazer cada toalha encomendada? Considere, olha, tá vendo o que eu estava falando? Considere π 3,14. Temos a toalha de 1,8 metro de comprimento. Aqui, olha, o autor. Nessa toalha, ela vai fazer a borda de renda, né? Olha aqui, ó, a borda de renda, e a toalha tem 1,8 metros de diâmetro. Então, nesse probleminha, basta só usar aquela primeira fórmula mais direta, mais simples. π vezes o diâmetro. π, ele pediu para substituir, considerar 3,14, que eu vou multiplicar por 1,8, vocês podem multiplicar aí vai dar 5,652, tem 3 casas decimais, porque aqui, olha, na multiplicação eu tenho uma mais 2, são 3 casas, aí aqui também vai ter que ter 3 casas decimais. Então, para a toalha de 1,8 metros de diâmetro, eu vou precisar de um comprimento de renda de metros de 5,652 metros, aproximadamente 5,6. A toalha de 1,2 metros de raio, nós fazemos assim, olha, dobramos o raio e multiplicamos pelo π, que é o 3,14.
É só fazer 2π vezes o raio. 2 vezes 3,14 vai vezes o raio, que é 1,2. Nesse caso ele deu o raio, aí você vai dobrar e vai multiplicar por 3,14. 1,2 vezes 2 dá 2,4 vezes 3,14. Fazem a conta aí, vai dar 7,536. Então, olha, nesse probleminha aqui, o comprimento é 7, deixa eu ver se eu lembro aqui, 7,536. E esse outro aqui, círculo menor, essa circunferência menor, vai ter 5,652 metros. A maior vai ter o comprimento de 7,536 e a menor 5,652. Quantos metros de renda, no mínimo, Lúcia precisará comprar para fazer as toalhas? Então aqui eu tenho a metragem para o círculo, o menor, que ele deu o valor do diâmetro, e aqui nós temos a metragem para o círculo maior, que ele deu o raio. É só somar esses dois resultados, 5,652 mais 7,536, arma a continha vírgula embaixo de vírgula e soma, vai dar 13,188, aproximadamente 13,2 metros. Então, Lúcia precisará comprar no mínimo 13,2 metros de renda, que aqui ela aproximou, tá? Esse 188 ela colocou aproximadamente 13,2 metros de renda. Então, neste vídeo, pessoal, nós terminamos de explicar a lição 14 e darei sequência depois, e agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada.